podemos oferecer uma alimentação riquíssima, nós temos a parte toda da atividade física e, portanto, enfim, nós aqui temos imensas oportunidades ainda para explorar e que constituem oportunidades, sim. Certo. Eu estava-me agora aqui a lembrar que a Turquia, por exemplo, utiliza isso, tem muita, o pacote dos implantes capilares. Há muita gente que vai à Turquia fazer implantes capilares, porque aparentemente penso que é por uma questão de preço, e conjugam isso portanto, no fundo, o turismo de saúde é um pouco isso, ou seja, esse é um exemplo, fazer as pessoas deslocarem-se até lá, ficarem, não sei, uns dias, uma semana, o que quer que seja, para fazer o tratamento, enquanto isso usufrui e aproveita e, portanto, faz aqui um pacote turístico associado a isso. Ou seja, no fundo, aquilo que pode ser um programa, aquilo que pode ser um programa de saúde para nós, por exemplo, é, sei lá, especializarmos ou existir uma especialização ou até um preço competitivo, por exemplo, para as pessoas, neste caso, fazer implantes dentários em vez de ser capilares, por hipótese, e montarmos produtos ou pacotes nesse sentido, ou seja, conseguirmos atrair o que seja, dinamarqueses, franceses, holandeses, americanos, o que quer que seja, criar um pouco esse produto, esse ou de qualquer, associado à saúde. No fundo é isso, não é? Ou seja, associar a saúde ao turismo, é conseguir criar... Mas, sim, eu diria que pode ser isso e pode ser ainda mais do que isso. Ou seja, nós sabemos que qualquer pessoa que tenha uma limitação funcional, e a limitação pode ser uma limitação auditiva, visual, pode ser... imagina uma pessoa que está grávida, não é? Uma mulher que está grávida e que não consegue deslocar-se da mesma forma, ou uma pessoa que temporariamente partiu uma perna, não é? Uhum. Nós conseguirmos ter aqui os nossos alojamentos, as nossas praias, a restauração preparada para receber este tipo de pessoas, não é? Temos aqui as adaptações para as pessoas com limitações funcionais. E nós temos aqui, estou-me aqui a recordar, um dos projetos que resultou desta área de pilotagem foi uma aplicação, a que nós chamamos a Guest Access, e que na prática foi feita no hotel em Setúbal, em conjunto com os alunos e com a Accessible Portugal, onde nós desenhamos uma aplicação e que dá uma série de recomendações para o staff do alojamento turístico e que vai fazer uma caracterização breve de vários tipos de limitações, quer em visual, quer auditiva, pessoas mesmo de cadeira de rodas, inclusive séniores, porque nós sabemos que cada vez mais existe uma franja maior de população que está a ficar envelhecida e as pessoas querem ter acesso às mesmas atividades, querem usufruir, querem ter uma oferta turística igualmente rica. E, portanto, se os alojamentos estiverem preparados e souberem como reagir com estas pessoas e não as tratar diferente, tratá-las de igual modo, então as pessoas vão sentir-se bem recebidas e vão querer repetir a experiência. E é muito neste sentido. Porquê é que nós também não podemos ter este segmento sénior a fazer caminhadas, a fazer um turismo de natureza, a fazer um turismo ativo, que lhes vão dar saúde e que vão proporcionar mais condições para manter a sua longevidade, e é muito isto que nós queremos. Nós temos todas as condições, temos o potencial no país, temos a diversidade, então temos é que criar esta oferta. Certo. Eu há pouco, depois acabei por não concluir o raciocínio na questão da especialização, porque de alguma forma estava a questionar se havia ou não espaço para estes novos nichos, e a pandemia acabou por nos trazer um pouquinho disso, ou seja, acabou por, a determinada altura, bem, eu acho que posso dizer que o medo relativamente à pandemia, a maioria deles já passou. Espero que estas palavras não envelheçam mal, mas em princípio a pior fase já passou, e havia ali de facto, houve uma altura em que as pessoas, portanto a nossa liberdade estava condicionada, havia receio das pessoas de irem para espaços, e um hotel é um espaço onde muita gente se cruza, e então acho que houve uma procura sobretudo em regiões mais do interior, não necessariamente do interior, porque às vezes o interior nós temos regiões de interioridade, no mapa da interioridade, que tem costa marítima. Portanto, o interior às vezes é mais um conceito da desertificação dos espaços. Portanto, mas isto para dizer que as pessoas começaram-se a sentir melhor ou mais seguras, mais tranquilas, em pequenos espaços de turismo rural, por exemplo,
onde os espaços comuns não são tantos, ou seja, não é o típico, o tradicional hotel, mas sim aquele turismo em que as pessoas ficam alojadas em pequenas casas, ou agora está na moda, por exemplo, na questão dos vinhos, existe até um dos projetos mais conhecidos, que são barris, que são portanto, são barris, a experiência, o quarto é dentro de uma espécie de um barril, e portanto, no fundo a própria pandemia veio-nos trazer esta nova oportunidade. Esses espaços já existiam, ou muitos deles já existiam, mas fico com a ideia que cada vez mais quem quer, portanto, quem se está a lançar neste tipo de negócio está a pensar muito nessa base, ou seja, das pessoas de valorizar a tranquilidade, valorizar o seu espaço, portanto, numa lógica mais de experiências, como falavas há pouco. Portanto, no fundo acabo por estar acabo por eu próprio estar a discordar daquilo que dizia há pouco relativamente à questão da especialização. Quer dizer, era uma questão no fundo, mas parecendo-me que já foi uma questão que teve maior impacto. João, desculpa, eu só acho que aqui, desculpa interromper-te, mas Força. eu acho que realmente foi isso, a pandemia o que nos trouxe foram viagens de maior proximidade. Portanto, no fundo, nós começámos a viajar mais cá dentro, começámos a conhecer melhor aqui o nosso próprio território e começámos a experienciar e a experimentar mais aquilo que é nosso. Porventura nós viajávamos mais lá para fora e, entretanto, fomos quase obrigados a conhecer melhor o nosso território e isso concordo plenamente que foi uma das consequências da pandemia. Certo, e que descobrimos que de facto há muito potencial e, portanto, temos visto que há cada vez, continua a haver investimento neste setor, portanto, apesar do impacto brutal negativo, não é, que a pandemia trouxe, mas continuamos a ver investimento e projetos neste sentido, porque a prazo, não é, médio e longo prazo, existe a expectativa dos investidores, de quem investe, de que de facto isto é um mercado com tendência crescente. E eu aproveito isto até para lançar aqui uma questão. Nós no pré-pandemia, o turismo em alguns espaços, e quando digo em alguns espaços, isto é provavelmente mais válido propriamente em Lisboa do que no resto do país, mas o setor turismo sofria de um certo estigma, entre aspas, de uma parte da população, mesmo de alguns opinion makers, por dois motivos, eu diria. Por um lado, por estar, do ponto de vista económico, a ter um peso demasiado excessivo, entre aspas, isto estou quase a citar esses argumentos, e daquilo que eu vi, não sei se era em 2018 ou 2019, representam mais ou menos 15% do PIB português. Pronto, eu aqui percebo o conceito de que um país não deve estar demasiado exposto a um só setor económico. Percebo o conceito, embora, por um lado, 15% não me parece ser nada também do outro mundo, portanto, uma coisa era estarmos a falar de 30%, 40%, 50%, outra coisa é estarmos a falar de 15%, e depois, e principalmente por este motivo, acho que isto não faz sentido na lógica de que, ok, o turismo não veio, nós não estamos a desindustrializar o país, por exemplo, para investir no turismo, ou seja, o turismo foi sim um setor económico que estava subdesenvolvido, não é? Provavelmente, e percebemos, como dizias há pouco, só vendíamos Solimar e Algarve e Lisboa e Porto e pouco mais, e percebemos que de facto tínhamos potencial em Madeira e tínhamos potencial para muito mais, portanto, ou seja, no fundo a ascensão do turismo, quer dizer, não foi uma troca, não houve aqui um trade-off com outro setor qualquer, portanto nós não deixamos de investir na indústria para investir no turismo. Portanto, eu pessoalmente não vejo propriamente aqui um problema. No entanto, as críticas no pré-pandemia eram grandes, sobretudo em alguns territórios, como referi há pouco, nomeadamente Lisboa, pronto, por uma série de impactos que teve a nível da habitação, provavelmente, etc. Mas sabendo que este é um setor que capta tanto investimento, muito dele externo, portanto, capital externo, que possibilitou que muitas cidades se tivessem reabilitado
por via de investimento privado. Não é? Nós, há 10, 15 anos atrás, a Baixa de Lisboa e a Baixa do Porto eram assustadoras, entre aspas, mas é um facto. Hoje em dia estão praticamente todas reabilitadas, muito fruto do turismo. Portanto, é um setor que atrai investimento, muito deles externo, que cria emprego, que distribui riqueza pela sociedade. Porque é que ele era olhado de lado e de que forma é que, no fundo, se pode combater isto? Eu acho que a pandemia acabou por combater um pouquinho, porque as pessoas depois perceberam, os mesmos que combatiam, perceberam, não, mas afinal, de facto, isto faz falta à nossa economia. Ou, por um lado, também os mais pessimistas ainda estão a ver, este era um setor que tinha demasiado peso e agora estávamos muito dependentes disto. Quer dizer, bem, eu sinceramente acho que 15% não é propriamente um exagero e tendo sido da forma que foi, ou seja, o crescimento de um setor que não existia ou que estava muito subaproveitado, no fundo isto foi o que possibilitou até que Portugal crescesse alguma coisa nos últimos anos do ponto de vista económico. Portanto, esta sensação, será que a própria pandemia já acabou por resolver este problema, entre aspas, chegou-se ali a uma altura que parece que já não se queria mais turistas externos, não é? Estrangeiros. Estou aqui a focar-me sobretudo, sabendo que 60% nós em 2000 no mesmo 18 ou 19, nós tivemos cerca de 27 milhões de hóspedes, sendo 60% estrangeiros. Portanto, a maioria do turismo era estrangeiro e parte do país sofreu com isso, com a pandemia. Será que a pandemia já resolveu aqui este estigma, entre aspas, que uma parte da população tinha sobre o setor? Olha, como dizes, 2018 e 2019, particularmente 2019 foi um ano excepcional, não é? Nós conseguimos somar receitas superiores a 18 mil milhões de euros, o que representa, como tu dizes, cerca de 16% para o PIB. Se é uma percentagem grande ou não, eu acho que reflete pelo menos uma coisa, que muito trabalho tem sido feito neste setor, que tem havido um grande investimento e que estes números só são possíveis de alcançar porque realmente tem havido um grande investimento e estratégia e estrutura para estas coisas poderem acontecer naturalmente, porque sem uma visão, sem uma estratégia, sem muito trabalho por detrás, estes números não poderiam acontecer. Como tudo na vida, tudo tem o seu lado bom, o seu lado mau. Obviamente este setor, com este crescimento tão acentuado, e onde estava em 2019 pelo menos, também tinha problemas, como é evidente, e portanto também aqui existem, e com a pandemia trouxe-nos aqui oportunidades significativas de melhorias. E estas melhorias podem vir não só relacionadas com as infraestruturas, e aqui infraestruturas e mobilidade existente, que pode ser melhorada e atualizada, com a conectividade dos serviços, mas também esta parte que tu dizias, que era a sobrepopulação de certos pontos turísticos e a aglomeração, por exemplo, em Lisboa e Porto, nomeadamente, essa sobrelotação que acabava por afetar muitas vezes a visita turística, mas também os próprios residentes que se queixavam e que se queixavam imenso e que agravavam o impacto das suas vidas. A pandemia veio realmente acalmar. Agora, estes para mim, nesta altura, são pontos de oportunidades, são oportunidades de melhoria que nós temos agora para trabalhar. E quem diz isto diz também toda a parte da salvaguarda da eficiência dos aspectos ambientais, as próprias deixar valor nas comunidades, a sofisticação das estratégias de comunicação, enfim, existe aqui uma série de pontos de melhorias que a própria pandemia veio trazer e que nos deu a oportunidade para parar, para repensar, para ver o que é que nós podemos fazer de diferente. E nesse ponto nós concretamente temos em prática, a propósito do PRR, temos uma agenda do qual estamos a coordenar, onde estamos exatamente a vincar muito e a trabalhar sobre estes pontos, estas oportunidades de melhoria, e que no fundo tem muito a ver com sustentabilidade ambiental, sustentabilidade humana, aqui a parte das comunidades e deixar valor nas comunidades, e na parte da dispersão
de pontos turísticos, na dispersão dos fluxos de turista pelo território, que é isso que também se pretende. Não queremos concentração apenas em Lisboa e Porto, porque o território é vasto e existe uma imensidão de património para descobrir, e portanto eu acho, enfim, claro que a pandemia tem os seus impactos negativos, mas também nos trouxe a oportunidade de repensar e de olhar para todas estas questões de outra forma. No caso da digitalização, por exemplo, e digitalização / sustentabilidade para nós foi uma grande oportunidade e inclusive trouxe-nos aqui um crescimento muito acelerado, nós entendemos isso, mas eu creio que queremos continuar a crescer, queremos continuar nesta estratégia que eu acho que está muito bem delineada, isto vem aqui do plano do reativar. Nós continuamos a exercer aqui as estratégias via Turismo Portugal e, portanto, acho que estamos cada vez mais empenhados neste trajeto, repensar aquilo que não estava a funcionar tão bem, e de certa forma poder continuar a contribuir para esta capacidade exportadora do país. Certo. E o que é que resultou de alguma forma do repensar a questão da digitalização, mais uma vez voltando aos mesmos temas, a digitalização e da sustentabilidade já vinha a ser um tema, vão continuar a ser os desafios do futuro, há outros desafios que vocês já estão a antever para o setor, para que ele seja a médio e longo prazo competitivo, não é? Do ponto de vista internacional, porque houve aqui uma espécie de tempestade perfeita, porque o nosso turismo cresceu muito rápido, não é? Nos últimos anos, no pré-pandemia, cresceu em meia dúzia de anos, foi exponencial. Aliás, eu recordo-me de alguns anos, e não vão assim há tantos quanto isso, ter visto que Barcelona sozinho tinha tantos turistas como Portugal inteiro num ano. Isso ao dia 2 já mudou, ou pelo menos quando digo dia 2, nós aqui temos sempre que fazer o pré-pandemia, porque provavelmente ainda não voltamos aos nossos níveis normais de turismo. Mas isto para dizer o quê? Esses continuam a ser, ou serão os temas de futuro, continuarão a ser os temas, os principais desafios para nos mantermos competitivos do ponto de vista turístico, ou há outros temas também na agenda para os quais vocês estejam a trabalhar, as empresas devem estar atentas, no fundo, sejam as empresas ou todo o ecossistema, digamos assim, que trabalha aqui à volta do turismo? Eu acho que só esta combinação, digitalização e sustentabilidade, nas suas mais diversas vertentes, abre aqui uma imensidão de oportunidades e nós continuamos aqui a trabalhar nesta área para ter aqui alguma noção. Em termos de estruturação, nós iniciamos agora, somos entidade coordenadora de Digital Innovation Hubs, uma estrutura que funciona a nível nacional, mas que também somos o primeiro Digital Innovation Hub europeu completamente dedicado ao turismo, e aqui nós vamos também fornecer serviços para outros Estados-membros. Paralelamente com a Digital Innovation Hubs, temos aqui esta candidatura ao PRR, temos projetos europeus, nomeadamente os programas COSME, para aumentar a competitividade nas pequenas e médias empresas, que estamos também aqui a participar juntamente com outros países, nos quais estamos a coordenar e a articular com outros países, de forma que estejamos todos alinhados nesta direção. E, portanto, eu acho que, por enquanto, é apostar bastante na capacitação, no desenvolvimento de novas soluções e produtos, será muito com esta base, digitalização e serviços. Obviamente, existem áreas ou seja, nós quando falamos em digitalização, muitas vezes há uma percepção de que agora de repente todas as áreas ou todos os operadores turísticos, têm que ser digitalizados, e obviamente não será assim. Pode fazer sentido numa outra área onde seja necessário melhorar processos, e é daí que estamos a falar, tornar-nos um pouco mais eficientes, mais competitivos. Obviamente, se temos, aqui estou a referir-me, se temos uma queijaria, um pastor
enfim, uma atividade económica específica que até usufrui de visitas turísticas e constitui parte de uma visita turística numa determinada região, não vamos digitalizar tudo, como é evidente, não é? Certo. Temos é que tirar partido destas oportunidades e da tecnologia, de que forma é que nos pode ajudar a tornar os processos mais eficientes, e, por exemplo, com a inteligência artificial, termos aqui uma forma de tornarmos a nossa jornada de trabalho talvez mais curta, mas que possa ser mais eficiente. No fundo, eu acho que é esta eficiência que nós pretendemos alcançar. Certo. Dos vários programas que vocês têm levado a cabo, e já falaste de alguns, como o Future Labs, Mind the Tourism, Tourism Now, o programa FIT, Fostering Innovation in Tourism, o que é que vocês, destas iniciativas, ou de uma parte destas iniciativas, que têm lançado, quais é que vocês destacam do ponto de vista de impacto, ou seja, que daqui tenha resultado um impacto real, não sei, um programa, um caso real, um programa piloto, para além daquilo que já falamos, existe algum outro projeto que possas destacar ao longo destes 3 anos, um pouco mais de 3 anos, da vossa existência? Uhum. Nós, este que tu falaste aqui da Future Labs, acaba por ser um projeto de experimentação, de pilotagem, que é contínuo. Portanto, nós temos sempre a porta aberta, a nossa porta de casa está sempre aberta para recebermos novas propostas de pilotagem. E aqui podem acontecer no hotel de Setúbal, pode ser alocada à hotelaria, mas pode também ser no museu, pode ser num parque natural, pode ser, enfim. Ainda esta semana recebemos 2 propostas de reunião de 2 câmaras municipais que têm pensada propostas, uma alocada ao museu, outra em relação a um percurso de visitação num determinado parque natural. E, portanto, pretendem digitalizar, criar plataformas de visitação, de interação com os turistas e, como vês aqui, as oportunidades são imensas, quer dizer, nós podemos estender aqui a colaboração a muitas entidades. Eu diria que, para além deste Future Labs, pode ser dentro e fora de portas, nós temos também, resultante até do programa do Mind the Tourism, que fizemos em conjunto com as universidades e que foi bastante interessante, tivemos um desafio, mais uma vez, neste caso foi da Nova Medical School, que nos propôs aqui fazer uma parceria, uma colaboração, e do qual resultou um centro de inteligência colaborativo, algo que nós iniciámos o ano passado e que o que fazemos aqui é trabalhar o tal turismo de saúde e turismo com saúde. No fundo, foi aliar o conhecimento e a investigação de uma universidade com a agilidade própria de um centro de inovação. Para entenderem melhor, o selo Clean and Safe é um dos exemplos que saiu aqui e que já está a ser trabalhada, a nova versão também aqui deste Centro de Inteligência Colaborativa, que nós demos o nome de Nest Health and Tourism Lab, at Nova Medical School, mas do qual também já estão a surgir propostas e projetos nacionais, mas também internacionais, colaboração com outros destinos turísticos que olham para nós como um bom exemplo e que querem também aprender mais connosco e implementar boas práticas, esta qualificação do selo Clean and Safe também. Enfim, temos aqui um desbravar de território e de trabalho com outras entidades, nomeadamente aqui com a parte das termas, com a própria oferta turística, com os operadores turísticos, que estamos agora a iniciar ainda vários projetos, mas eu diria este como um dos principais. Do ponto de vista tecnológico, destes sistemas tecnológicos, quais é que são aqueles que vocês têm, digamos que mapeados como os que terão eventualmente mais potencial? Já falaste na questão da inteligência artificial, acredito que o Big Data também, em função daquilo que já falamos, de trabalharmos melhor os dados e termos acesso a esses dados que também podem podem resultar em melhores experiências. Deste ponto de vista, tens mais algumas tecnologias identificadas como potenciais ou com bastante potencialidade, isto a pensar já na lógica das startups que estão a trabalhar para o vosso setor, ou que estão a fazer experiências para o vosso setor. Estão mapeadas, para além destas tecnologias, mais algumas, ou seja,
a inteligência artificial, Big Data, há aqui mais algumas coisas que estejam a ser trabalhadas, sobretudo pelas tecnológicas, porque eu aqui acredito que serão sobretudo as tecnológicas que vos procuram e que procuram as empresas do setor para lançar soluções. Que outras tecnologias é que possam existir aqui já mapeadas? No início falavas no blockchain, há algum projeto nesse sentido, depois acabei por não fazer essa questão. Há algum projeto nesse sentido, por exemplo, para a vossa área? Curiosamente, que falas nisto, nós estou também aqui a liderar um destes projetos europeus que nós temos, com um consórcio de 7 outros países da União Europeia, que é o projeto Cosmo Turbit, onde nós queremos aumentar o nível de literacia digital aqui das pequenas e médias empresas. E nesse programa já temos definidos 7 tecnologias, portanto elas já estão definidas, onde nós vamos criar uma série de conteúdos que vão ficar disponíveis às empresas para ganharem mais conhecimento acerca deles, e depois vamos mesmo capacitar essas empresas e vamos dar a oportunidade, inclusive, de as implementarem em algumas, neste caso creio que vão ser 10. Eles já estão nomeados, como dizias, inteligência artificial, Internet of Things, e neste caso temos alguns exemplos já concretos, até startups que estão a trabalhar connosco na área da eficiência energética e soluções para a hotelaria. Temos a realidade virtual, realidade aumentada, cibersegurança, talvez se me lembrava de todos. Blockchain, talvez não tanto, talvez blockchain seja um tema que não esteja tão difundido ainda, mas que eu acredito que será também um dos temas quentes aqui a entrar no turismo. Os analytics, sim, tudo o que sejam sistemas preditivos, claro que sim. Sim, já estão a maioria. Não os contei, mas já estão a maioria dos 7 que mencionava. Sim. No fundo, E o que nós trazemos, e desculpa só, sim, o que nós fazemos também com esta, agora por exemplo na BTL é um pouco isto, é trazer estas tecnologias que estão a ser trabalhadas por startups e que são muitas vezes soluções que estão disponíveis para empresários mais pequenos e são soluções que podem ser implementadas nas empresas e portanto é fazer aqui este match e dar conhecimento e dar mais palco e dar mais montra a estes empreendedores que têm soluções mais acessíveis e que podem ser adotadas pelo ecossistema. Sim, falavas aí num tema que por vezes a nós enquanto consumidores, por exemplo, do setor da hotelaria não nos apercebemos, mas que já há alguns anos existem algumas soluções, não é? um hotel com determinada dimensão, quer dizer, todos eles, mas o consumo energético de um hotel portanto, é um dos principais custos para o hotel e depois do ponto de vista ambiental, obviamente também, não é? A nível, seja consumo elétrico, consumo de águas, aquecimento de águas, etc, etc. Portanto, já existem há alguns anos, ou há meia dúzia de anos, pelo menos, algumas tecnológicas, algumas das quais até portuguesas, que já apoiam os hotéis nessas poupanças energéticas, não sei, ou seja, no fundo também serem mais, o próprio hotel ser mais inteligente do ponto de vista da gestão dos recursos. Isso eu tenho a ideia que, enquanto consumidores, nos passa muitas vezes ao lado, mas já existem uma série de empresas tecnológicas a trabalhar nisso e, portanto, que está a ajudar naturalmente, não só na lógica de otimização de custos, não é? Porque num primeiro momento o hotel será o principal argumento, mas que depois acaba por ter um impacto positivo e é tal sustentabilidade que se tem falado, acaba por ter um impacto positivo para todos. Duas questões para terminar. Uma relativamente à BTL, uma vez que já falaste de algumas das iniciativas que tiveram na BTL, mas sabendo que foi também a primeira participação, porque entretanto tivemos Covid, etc., como todos sabemos, e não existia, eu penso que não existiu em 2021 e 20, não sei se existiu ou não. Isso. Não Também não foi existiu. cancelado. Exato, e vocês, portanto, tinham nascido em 2019, foi a vossa primeira participação, como é que foi esta primeira participação para vocês? Eu acho que correu muito bem, acho que foi muito, muito positivo para a primeira intervenção. Nós quisemos ter aqui um programa ambicioso, diria eu,
Foi mais do que a participação na BTL. Na realidade, nós tínhamos uma programação a acontecer dentro da BTL e fora. Dentro da BTL, o que nós tínhamos era um espaço onde reunimos três tipos de experiências. Por um lado, tínhamos a área das startups, organizadas por áreas de competência, onde dávamos palco aos marketplaces, aos softwares de comunicação e revenue, à sustentabilidade, a sistemas de RHs, enfim, experiências. E aqui dávamos palco às startups, para que elas também se pudessem conectar com o ecossistema. Depois tínhamos uma área de palco, uma área de talks, onde nós promovemos diariamente uma série de conversas, neste caso, sobre os temas quentes do momento, e temas esses, a digitalização, obviamente, a sustentabilidade nas suas diversas áreas e também as pessoas, sabendo que as pessoas são cada vez mais um tema quente no turismo. E depois tínhamos ainda experiências, ou seja, dissemos às nossas startups, se tiverem produtos que possam trazer para as pessoas experienciarem na BTL, tragam, e portanto tínhamos um mural que foi pintado por um artista que era da Carver e que estava disponível para as pessoas poderem usufruir de uma tecnologia que é a Talk to Me. Tivemos um carro elétrico de um parceiro, de uma startup parceira, que era o nosso Peanuts. E isto tudo a acontecer dentro da BTL. Fora da BTL, promovemos também uma série de conversas, estas para um público um pouco mais restrito. A ideia seria convidar pessoas fora do turismo para ir ganhar a sua perspectiva, que oportunidades, vindo eles de outros setores, que oportunidades é que eles vêm para o turismo, qual é o seu ponto de vista, o que é que eles estão a ver que nós provavelmente ainda não é, porque as nossas conversas acabam por ser sempre Estão dentro do mesmo circuito. Dentro, exatamente, não é, do assunto. E queremos ir diversificar e queremos ir buscar outras ideias, outros pontos de vista, e foi esse o que nós fizemos. Tivemos uma série de conteúdos muito interessantes que vão ficar disponíveis, já estão alguns disponíveis, vão continuar a ficar disponíveis nos próximos dias, e foi riquíssimo. Na prática, a aprendizagem acho que foi excelente. Já estamos a planear a próxima, já começámos a imaginar o que seria aqui o futuro deste evento, para ainda torná-lo mais rico, com uma programação mais forte, inclusive é fazer programas, uma forma de talvez ainda ligar ainda mais estas startups aos corporates, que é algo que para eles é algo muito valioso. Enfim, já estamos aqui com uma série de ideias que queremos. Certo, e daí resultaram projetos? Projetos futuros, possíveis projetos que, não sei, de empresas que tenham participado, de gente que tenha chegado junto de vós com desafios, já criou alguma perspectiva nesse sentido também? Ainda estamos, ainda foi a semana passada, ainda estamos nesta fase, nas reuniões pós, exatamente, nos follow-ups, mas sim, já surgiram aqui uma série de ideias que nós vamos agora passar a explorar e que ouviremos estamos falar, a trilhar. certo. Nos próximos tempos, com certeza. Certo. Uma última questão, esta numa perspectiva mais pessoal, se fosses estando dentro deste setor, portanto, em particular, enquanto coordenadora de inovação, tendo conhecimento de várias destas, de tudo aquilo que falamos, tecnologias, portanto, possibilidades, oportunidades em determinados nichos de negócio, conhecendo bem este setor, não só aquilo que existe, como aquilo que será o futuro do setor, se fosse investir no negócio no setor de turismo, que tipo de negócio é que seria e porquê? E isto é uma pergunta completamente, totalmente pessoal. Numa ótica pessoal, o que é que achas que tem potencial neste setor que é amplo, não é? Portanto, e aqui pode ser, estamos a falar, já falámos de vários temas, não é? Pode ser hotelaria, pode ser restauração, pode ser nas experiências, programação cultural, quer dizer, não sei. Se fosse investir, em que área é que verias ou que vês que existe algum potencial a explorar? João, essa pergunta é difícil. Eu diria que aí tem que ser mesmo muito pessoal. Oportunidades existem em todas, depois tem que haver um match com o meu perfil. E com o meu perfil, eu diria... Bem, para já, eu olho sempre para aquilo que tem potencial de crescimento. Foi essa também a minha razão de
eu vim do setor, o meu último setor estive na hotelaria e depois transitei aqui para o Centro de Inovação, porque acreditei que a digitalização, esta parte da inovação, é o que tem o maior potencial de crescimento. Contudo, eu costumo ter um mote, uma frase que me acompanha muito de Cervantes, que diz que a estrada é melhor que a pousada. E não quer dizer que não goste da hotelaria, do hotel, do sítio onde vou ficar, quer dizer que a riqueza está na viagem e em todas as... está nas pessoas com quem eu me vou relacionar ao longo da viagem, os sítios que eu vou conhecer, a cultura, a comida, as experiências, a natureza, os jardins, a oferta cultural, enfim, histórica. E, portanto, eu provavelmente seria relacionada com experiências, que é algo que me diz muito e que eu gosto mesmo de usufruir o máximo da vida, portanto, provavelmente ligada às experiências. Certo. Embora tivesse sido aqui apanhada meio de surpresa, mas seria por aí. Mas está respondido, está respondido e é uma boa resposta, e é algo que também temos visto a crescer nos últimos anos e que seguramente depois da pandemia continuará a ser uma das principais áreas de investimento, é conseguir depois dar experiências, proporcionar experiências aos turistas que conseguimos captar, e também foi um bocadinho isso que vimos agora na pandemia, mais do que estar fechados num local. As pessoas que agora, acho que de forma geral, ganhamos mais apreço por o ar livre, ou seja, no fundo começamos foi a valorizar se calhar algo que não valorizávamos, porque em determinado momento foi-nos cortada a liberdade de sair de casa, não é? E então é isso, se calhar foi isso que nos... foi o trigger aqui para, não, calma que afinal, quer dizer, eu pelo menos pessoalmente, também somos de gerações mais novas, nunca me tinham proibido de sair de casa, nem sequer sabia que isto podia ser, digo eu, isto é a minha opinião pessoal, nunca imaginei que isto poderia ser possível um dia, dizer, ok, não podes sair de casa a menos que vás ao supermercado, e tens que ir ao supermercado aqui a 100 metros de casa, que senão se fores a 1 quilómetro já não podes. E então, se calhar, começámos todos a pensar, ok, mas eu se calhar não valorizava o suficiente a liberdade de poder... E, portanto, eu acho que isto depois tem algum reflexo, ou isto teve algum reflexo no turismo, porque as pessoas logo a seguir, quando puderam sair, foram para sítios exatamente onde pudessem andar à vontade, com as normas, bem, que não estivessem todas aglomeradas, lá está, como dizias há pouco, que preferes a estrada do que a pousada, ou seja, as pessoas começaram também a ir por esse caminho. Portanto, eu acho que a resposta é excelente e fica a dica e a ideia também para quem nos ouve. Mais uma vez, Marta, obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante, espero que toda a gente goste. Há alguma questão que queiram fazer, seja a mim, seja a Marta, façam-no, por favor, através do YouTube, talvez seja o melhor método para o fazer. Uma vez mais, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, João, pelo convite e muito parabéns pelo programa. Obrigado. Muito obrigado. Até breve. Até o próximo episódio.